Muito obrigado, ministro. Por que, em sua avaliação, era tão grave a recomendação do emprego desse medicamento para o suposto combate da Covid-19, a ponto de ser um dos motivos da sua saída do Ministério? Era um medicamento, é um medicamento que tem efeitos colaterais, que podem de risco. Na verdade, ali o problema era a gente não ter ainda dados concretos do benefício, mas essencialmente era a preocupação do uso indevido mesmo, sabe? E isso aí, é o que eu falei, não vale para cloroquina, vale para qualquer medicamento. Ótimo. Então ali era muito mais era mais uma discussão de condução do que do remédio especificamente. O senhor, em nenhum momento, o que levou o senhor a achar que em nenhum momento ocorreu nenhum tipo de pressão do presidente da República, em nenhuma circunstância durante a sua passagem pelo Ministério? Vou ser honesto com o senhor. Eu ia fazer o que eu tinha que fazer. Fizesse ele o que fizesse. A minha única questão é se eu devia continuar ou não, se eu ia ter autonomia ou não. Então não ia ter coisa que ele fizesse que me pressionasse, entendeu? É simples assim. Então, eu tinha que seguir o que eu achava que era correto. Perfeito. E aí eu passei aquele período... E qual a influência período... disso no seu pedido de demissão? Foi justamente eu não ter tido a autonomia de ter tido um desejo dele de estender o uso da cloroquina. Então essa foi, se existiu alguma tentativa de interferência, pode ter sido essa. Mas fora isso, eu segui o que eu fazia, o que eu tinha que fazer, independente. Só para colaborar com a pergunta do senador Randolfo, em que momento o senhor percebeu, teve a certeza de que não tinha mais autonomia para continuar no cargo? Essa é a pergunta bem objetiva do senhor? Exatamente. Tá. Isso, o relator perfeitamente completou. Tá, naquela semana teve uma fala do presidente ali na saída do Alvorada, onde ele fala que o ministro tem que estar afinado, e cito o meu nome especificamente. Na véspera, pelo que eu vi, ele tem uma reunião, acho que com empresários, onde ele fala que o medicamento vai ser expandido. À noite tem uma live, onde ele coloca que espera que no dia seguinte vai acontecer isso, que vai ter uma expansão do uso. E aí no dia seguinte eu peço a minha exoneração. Muitíssimo obrigado, muito importante essa informação do senhor. Vossa Senhoria acredita que o Brasil poderia ter acesso a um volume maior de vacinas com a continuidade das providências que Vossa Senhoria tomou durante a sua gestão? O início do contato com a AstraZeneca, o andamento do contato com a Moderna, a Janssen, enfim. Seria possível ter mais vacinas do que o Brasil dispõe hoje? Eu acredito que sim, se a gente tivesse entrado nas compras de risco. São duas coisas distintas. Uma é o consórcio, que é o do COVAX Facility, que a gente poderia ter adquirido doses em maior quantidade. E a outra é daquela fase que eu falei, em que você pode fazer a compra no risco, que se a vacina não dá certo, você perde. Isso eu acho que é uma discussão que tem que... Esse tipo de posição, eu acho que tem que ser uma posição Brasil, porque é um grande volume de dinheiro, onde você coloca no risco. Eu acho que aí você tem que ter uma posição Brasil, não pode ser só o Ministério da Saúde. Mas a gente, tendo uma estratégia mais focada em vacina, provavelmente a gente teria tido mais vacina. A gente tem que tentar trazer também essa é a minha posição, mas a situação que existe hoje, a gente tem que lembrar que as vacinas, em média, levavam 10 anos para serem desenvolvidas, a mais rápida levou 4, e o que aconteceu em relação à Covid foi um negócio totalmente fora do padrão, né? Então, mas eu acho que numa estratégia onde a gente tivesse foco na vacina, a gente provavelmente teria um acesso maior e mais precoce à vacinação.
As razões da minha saída do Ministério são públicas, elas se devem basicamente à constatação de que eu não teria autonomia e liderança que imaginava indispensáveis ao exercício do cargo. Essa falta de autonomia ficou mais evidente em relação às divergências com o governo quanto à eficácia e extensão do uso do medicamento cloroquina para o tratamento do Covid-19. Enquanto minha convicção pessoal, baseada nos estudos que naquele momento não existia evidência de eficácia para liberar, a gente vai falar um pouco sobre isso. Existia um entendimento diferente por parte do presidente, que era amparado na opinião de outros profissionais, até do Conselho Federal de Medicina, que naquele momento autorizou a extensão do uso. E isso aí foi o que motivou a minha saída, Sem a liberdade para conduzir o Ministério, conforme as minhas convicções, optei por deixar o cargo. A pergunta hoje é, se o presidente não quer assumir a liderança, como é que a gente conduz para ter o que é necessário para o país sem a liderança dele? Eu pergunto ao senhor, na sua opinião, no cenário da maior crise sanitária da história do país, quem tem a responsabilidade e as condições necessárias para assumir a liderança? Pode o presidente da República não querer assumi-la? Eu coloquei aqui antes, para mim essa liderança tem que ser do Ministério da Saúde e indiretamente tem que ser do governo como um todo. Então, essa é a minha posição. Essa liderança deveria ser do Ministério da Saúde e do governo como um todo. Ok. Vossa Senhoria acredita que o Brasil poderia ter acesso a um volume maior de vacinas com a continuidade das providências que Vossa Senhoria tomou durante a sua gestão? O início do contato com a AstraZeneca, o andamento do contato com a Moderna, Janssen, enfim. Seria possível ter mais vacinas do que o Brasil dispõe hoje? Eu acredito que sim, se a gente tivesse entrado nas compras de risco. São duas coisas distintas. Uma é o consórcio, que é o do COVAX Facility, que a gente poderia ter adquirido doses em maior quantidade. E a outra é daquela fase que eu falei, em que você pode fazer a compra no risco, que se a vacina não dá certo, você perde. Isso eu acho que é uma discussão que tem que... Esse tipo de posição, eu acho que tem que ser uma posição Brasil, porque é um grande volume de dinheiro, onde você coloca no risco. Eu acho que aí você tem que ter uma posição Brasil, não pode ser só o Ministério da Saúde. Mas a gente, tendo uma estratégia mais focada em vacina, provavelmente a gente teria tido mais vacina. A gente tem que tentar trazer também essa é a minha posição, mas a situação que existe hoje, a gente tem que lembrar que as vacinas, em média, levavam 10 anos para serem desenvolvidas, a mais rápida levou 4, e o que aconteceu em relação à Covid foi um negócio totalmente fora do padrão, Então, mas eu acho que numa estratégia onde a gente tivesse foco na vacina, a gente provavelmente teria um acesso maior e mais precoce à vacinação.